Olá! Olha, a crise da água no mundo é sem dúvida um dos maiores desafios que a gente enfrenta hoje. Mas e se uma parte bem importante da solução estivesse em algo que a gente joga fora todo santo dia sem nem pensar? Vamos dar uma olhada nessa ideia. Para começar, vamos pensar num número. Um número que choca. 4 bilhões. É isso mesmo. 4 bilhões de pessoas que hoje sofrem com falta de água. Uma falta de água severa por pelo menos um mês do ano. Todo ano. E o ponto aqui é que não estamos falando de um futuro distante, não. Isso está acontecendo agora. Bom, para a gente entender o que esse número de 4 bilhões realmente quer dizer, a gente precisa mergulhar um pouco mais fundo, para ver qual é a real dimensão dessa crise de abastecimento de água. Sabe, o problema da falta d'água não é uma coisa só, e é isso que o torna tão complicado. Pensa assim, tem o chamado estresse hídrico, que é bem simples, é quando se precisa de mais água do que tem disponível, ponto. Mas aí tem também a escassez que a gente chama de econômica. Nesse caso, a água até existe, mas não tem infraestrutura, não tem saneamento para levar ela até as pessoas. E, como se não bastasse, a gente ainda está acabando com as nossas reservas de água subterrânea, num ritmo que simplesmente não se sustenta. E não para por aí, viu? O problema não está só lá embaixo, nas águas subterrâneas. A nossa capacidade de guardar água aqui em cima, nos reservatórios, também está diminuindo. E por quê? Bom, por um lado, a população cresce, então o consumo aumenta. E por outro, tem o tal do assoreamento, que é basicamente o acúmulo de terra, de sedimento, no fundo dos rios e represas. Com o tempo, essa terra vai tomando o lugar da água. E para tentar consertar isso, custa uma fortuna, bilhões, todo ano. Ok, então a gente viu o lado da oferta, né? A água que está faltando. Agora, vamos virar a moeda e olhar para o outro lado, o nosso consumo, a nossa demanda por água, que, olha, não para de crescer. Mas afinal, para onde vai toda essa água que a gente usa? Bom, os dados não mentem. Pensa só, quase 70% de toda a água doce vai para uma única coisa, a agricultura. A indústria e o uso nas cidades vem bem depois. Isso coloca a agricultura disparado como a maior consumidora de água doce do planeta. E é aqui que a coisa fica interessante, para não dizer preocupante. Pensa na conta, a agricultura usa quase 70% de toda a nossa água. 70%. Mas na hora de ver o retorno econômico, ela contribui com só uns 4% do PIB mundial. A desproporção é gritante, né? Estamos usando a maior parte do nosso bem mais precioso numa atividade que, economicamente falando, traz um dos menores retornos. Essa conta simplesmente não fecha. E se a gente não mudar nada, se continuar tudo como está, as projeções são bem claras e assustam. Até 2030, que está logo ali, vamos enfrentar um déficit de água no mundo de 40%. O que isso significa? 40% a menos de água do que a gente vai precisar para tudo. É muita coisa. O cenário parece bem complicado, né? Mas calma, é agora que a nossa conversa muda de tom, porque a solução para esse problemão todo pode estar escondida bem debaixo do nosso nariz, num lugar que a gente menos espera. Então, fica a pergunta, né? Se a gente precisa de cada vez mais água e tem cada vez menos disponível, de onde é que vamos tirar essa água para continuar vivendo, para continuar crescendo? E a resposta, por incrível que pareça, está naquilo que jogamos fora. Preste atenção nesse dado. 80%, 80% de todo o esgoto do mundo é simplesmente despejado na natureza, sem tratamento nenhum. Isso é, claro, uma fonte absurda de poluição, mas, por outro lado, é também a maior fonte de água que a gente ainda não aproveitou no planeta. E é exatamente aí que entra a ideia da água de reuso. O que é isso? É bem simples, na verdade. É pegar essa água que já usamos, o esgoto, dar o tratamento certo para ela e usar de novo. Seja para irrigar uma plantação, para usar na indústria. É literalmente transformar um problema gigantesco numa solução. E olha, essa ideia não é só uma teoria. Não é algo vago. Já existe um plano global, bem estruturado, para fazer isso acontecer de verdade. E esse plano faz parte de uma coisa maior, a chamada Agenda 2030 da ONU, que é basicamente um grande esforço mundial. E dentro dessa agenda tem um objetivo específico, o número 6, o famoso ODS 6. Ele funciona como o nosso mapa, o nosso guia para garantir que todo mundo tenha água e saneamento no futuro. E esse ODS 6 não é só uma boa intenção. Ele tem metas bem claras. A primeira, cortar pela metade a quantidade de esgoto que a gente joga fora sem tratar. A segunda, usar a água de um jeito muito mais inteligente e mais eficiente, em todos os lugares, da fazenda à fábrica. E a terceira, cuidar e restaurar os nossos ecossistemas, que são as fontes naturais de água, como os rios e os aquíferos. São metas bem práticas, dá para medir e acompanhar. A própria ONU descreve a Agenda 2030 de um jeito bem legal. Eles dizem que é
uma lista das coisas a fazer em nome dos povos e do planeta. Ou seja, não é só um papel, um relatório técnico, é um verdadeiro compromisso. Mas ok, além de ser a coisa certa a fazer pelo planeta, será que isso faz sentido do ponto de vista econômico? A resposta é sim, e muito. Vamos ver agora o valor real que está em jogo aqui. Aqui está o pulo do gato. A gente precisa parar de pensar em esgoto como lixo. Na verdade, ele é uma mina de recursos. Quando tratamos essa água, não recuperamos só água, recuperamos nutrientes valiosos como nitrogênio e fósforo, que viram fertilizante. Podemos gerar energia com biogás. E, de pior, paramos de poluir nossos rios e lagos. É um pacote completo de benefícios. E para quem gosta de números, se liga nesse. Se recuperássemos os nutrientes do esgoto no mundo todo, supriríamos mais de 13% de tudo que a agricultura global precisa desses elementos. Pensa no que isso significa. Menos necessidade de comprar fertilizante químico, menos poluição, é um ganho ambiental e econômico gigante. E se a gente colocar isso em dinheiro? O valor de todos esses recursos que estão no esgoto do mundo hoje é estimado em 1,1 trilhão de dólares. E a previsão é que esse valor chegue a 2 trilhões até 2050. Estamos literalmente jogando uma fortuna rala abaixo. Então, para a gente fechar, fica uma última reflexão. Todo mundo concorda que a nossa água limpa não tem preço, certo? É inestimável. Mas talvez a pergunta mais importante que a gente precise se fazer agora seja outra. Quanto é que vale o nosso esgoto? Quanto vale aquilo que estamos desperdiçando? Porque a resposta para essa pergunta pode ser a chave para o nosso futuro.